Olha só que interessante. A morte não é igual para todos. Ela é igual para todos do ponto de vista físico, né? Todo mundo, né, vai ver a ossada lá de quem foi fulano, um rei, imperador, ou quem foi um pajem, vai ser a mesma ossada, né? Até a ossada do pajem pode parecer mais bonita, né? mais interessante. Mas é tudo a mesma coisa, né? Agora, em termos psíquicos, em termos espirituais, a morte não é igual. Inclusive, a percepção que se tem da morte, ela é diferente para cada pessoa. Só parece que todas as percepções são iguais porque o nível de consciência da humanidade atualmente ainda é tão baixo frente ao que poderia ser, e já deveria estar, que mais ou menos as opiniões combinam, né? Quer dizer, a morte é um horror que deve ser evitado, né? A velhice, a doença, tudo eu não quero ser associado a isso. Isso é como um câncer, né? E a pessoa não aceita uma coisa natural, o que a torna cada vez mais surtada das coisas, né? Hoje a gente vive a era dos surtos, né? Eu observo isso saindo por aí todo dia, né? Mesmo quando as pessoas estão confortáveis nas suas tareas tecnológicas, com as suas masturbações intelectuais, com as suas manias, com as suas sociabilizações sem sentido nenhum, esses networkings para lá de vazios e chupins, eu percebo também aí, né, o desespero. Não precisa a pessoa estar numa situação ruim, a pessoa exagerar nas coisas, né, e ficar exibindo isso já é, de uma certa forma, uma gargalhada diabólica, né, que o demônio dentro delas está emitindo, né? Essa coisa, né, da pessoa... as pessoas exageram nas coisas muito além da conta, né? E daí elas acabam até adquirindo uma roupagem meio bizarra, né? É bem bizarro quando você começa a perceber isso. E elas só dão atenção para essas coisas, parece. Elas gostam dessas coisas e elas não percebem que elas estão se enterrando ao agir dessa maneira. Não tem nem como exprimir o que eu quero dizer, né? Que a pessoa tem que observar a realidade num nível de profundidade que ainda é muito raro. Mas a questão aqui, indo ao capítulo, é que a gente tem um desenvolvimento embrionário que repete, né, e sintetiza toda a evolução das espécies, né? Todo o nosso desenvolvimento, se vocês notarem, ele encampa, né, percorre por todas as fases das espécies vivas, em especial as mais próximas a nós, em especial a nossa. Então, nesse sentido, a ontogênese, né, a geração de um ser do seu corpo, né, quando você está no útero da sua mãe, ela repete de forma extremamente acelerada e sintetizada tudo o que a espécie humana, né, e todas as espécies relacionadas, né, passaram. Né? Então, todos os níveis são repetidos numa escala, né, num ritmo absurdamente alto. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa que eu já falei é que a morte não é igual para todos. Né? Para o Baldi, por exemplo, né, tem vários relatos, ele escrevia nos livros, quanto mais ele estava envelhecendo, né, se aproximando do período de libertação, que ele chama, a vida estava, assim, o corpo dele, né, o organismo estava ficando, seguindo o trajeto natural, né, isso não existe milagre, né, nesse sentido, mas o espírito dele, a percepção das coisas estava ficando absurdamente alto, o espírito estava muito jovem, ao contrário de um monte de gente musculosa, com carrão, ganhando fortunas, dormindo com um monte de mulheres ou com homens, bebendo, né, tendo sua rede social enorme, né, por aí que tem uns espíritos completamente senis, adormecidos, né,
atrofiados, né? Ao contrário dessas pessoas, o espírito do balde estava totalmente expandido, né? Quanto mais ele ia chegando no fim da vida, mais tranquilamente ele se sentia. Fora o caso de você ter umas dores, né? Isso incomoda, né? Que você está num corpo, né? Mas tirando essas coisas, se você realmente ver em profundidade, compreender o fenômeno balde, você vai ver que ele estava se sentindo muito bem com o final, né? Tá chegando um fim, que bom. Porque assim, esse mundo não dá valor para as coisas que têm valor e fica cultuando, com perdão da palavra aqui, o cocôzão, né? Põe um cocô no pedestal e fica cultuando, né? Quer dizer, leia-se isso que eu estou falando como dar valor para um monte de coisa que, assim, você só devia dedicar 10 segundos da sua vida e deixar lá. E você fica horas, todos os dias, durante anos, se dedicando àquilo, né? Tipo assim, sei lá, pega um assunto qualquer, pneu, ou tipo uma coisa que aconteceu, que alguém gritou na rua, estava brigando, a pessoa transforma isso em objeto de fofoca que vai ficar se propagando por muito tempo, vai ficar ecoando na sua mente, vai reverberar, o cara vai querer conversar, pôr nas redes, enquanto o cara só devia ver isso, né? Captar, entender o que isso pode significar em termos desse quadro universal que está sendo apresentado para vocês, e usar isso para tentar ajudar o outro e a si mesmo. Mas não, as pessoas pegam e ficam tarando na coisa, né? Que nem pneu, né? O cara chega lá, os caras só falam de pneu, de carro, de potência, tal, e fica lá, fala. Para que falar disso? Se, por exemplo, estou na rua, tal, fura o pneu, tal, eu não entendo direito da coisa, daí eu quero conversar lá em algum lugar, no trabalho, com um colega, um pouco saber a mais, onde eu posso arranjar pneu, qual pneu é melhor, por quê, qual dura mais, e daí terminei, assimilei, ponto final, não se fala mais disso, já é algo adquirido. Isso é uma coisa. Agora você ficar falando da coisa, tal, sem efetivamente chegar a lugar algum interiormente, isso é uma tara, né? Isso é o que eu defino como tara, né? Por isso, assim, você não pode ficar muito tempo em nenhuma coisa mundana, né? Porque senão você começa a cristalizar. É isso que eu quero dizer com dar o devido peso às coisas. Não é que você tem que fugir das coisas do mundo, né? Você não tem que fugir de um bolo gostoso, de um prato de lasanha bom, mesmo admirar um corpo bonito ou admirar uma construção intelectual bem elaborada, né? Ou admirar uma teoria, né? Uma equação, ou admirar uma sinfonia, uma música, admirar um pôr do sol, admirar mesmo um sistema mecânico ou eletrônico. Não estou falando que você deve abominar essas coisas, né? Ou mesmo um filme, uma série, por aí vai, né? Mas você não pode colocar peso absoluto nessas coisas. Porque se você colocar, daí eu estou falando, você está tarando na coisa. Você está achando que a coisa é um fim em si mesmo. Nada que é tangível é um fim em si mesmo, né? Nada que é tangível, que a gente faz uso nesse mundo, interage, é um fim em si mesmo. Podem pegar o vídeo, voltar, repetir, ver esse vídeo 30, 50 vezes, né, para ajudar a entender o que eu estou falando. As coisas desse mundo não são um fim em si mesmos. Então a gente tem que dar o devido peso a cada coisa. Tudo aponta para algo transcendente. Eu falei isso na última aula que eu dei sexta-feira na pós-graduação. Que assim, vocês estão vendo esse vídeo, foi no semestre passado, né? Para mim foi na última sexta-feira, 19, 18, 17 de agosto, né? Eu falei isso na última aula da pós-graduação, né? Exatamente isso. Todas as coisas apontam para algo que as transcende. Então não fique parado nas coisas, tente ver para onde elas estão apontando. Então, voltando aqui, né, dá para perceber que a morte não é igual para todos, né? Depende do seu grau de consciência, do seu nível evolutivo.
E por que existe morte e renascimento? Bom, isso é uma técnica. É a técnica de construção ou reconstrução do ser no antissistema. De novo, aqui sistema, antissistema, vocês vão entender melhor a respeito disso se as pessoas lerem os 4 livros que constituem a espinha dorsal da obra de Pietro Baldi, que é o livro Deus e o Universo, O Sistema e Queda e Salvação, além desse A Grande Síntese que eu estou apresentando. Então tem mais 3, né? 3 livros que devem ser estudados, percebidos em vida, vivenciados, para junto com esse, vocês terem essa ideia, né, em compreenderem, né, ou começarem a compreender o que eu estou falando, quando eu falo de sistema, antissistema, técnica de construção do ser e tal. Então isso é um ponto importante. Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre essas questões, que a coisa está muito interessante, né? Para mim está muito emocionante aqui. A gente se vê, até lá.